Você acha que o regime iraniano escondeu algum do urânio enriquecido antes dos ataques? Não, você quer dizer eles tiraram do fundo? Não. Você deixou bem claro que não pode ter uma arma. Você vai ter que vir para a conversa. Algo vai acontecer. Eu não acho que eles fizeram. Não. Eu acho, antes de mais nada, que é muito difícil de fazer. É muito perigoso fazer. É muito pesado, muito pesado. É uma coisa muito difícil de fazer, né? Além disso, não demos muita notificação porque eles não sabiam que estávamos chegando até apenas, você sabe, então. E ninguém pensou que iríamos atrás desse local porque todos disseram que esse local é impenetrável. Porque eu vi relatórios de que eles moveram 400 quilogramas, 800 libras. Mas eu me pergunto se é rastreável. Quer dizer, se eles tivessem... Eles não moveram nada. Eles não moveram nada. Sabe, eles se moveram, todos estavam tentando viver, eles não moveram nada. Ok, obliterado. Mas e o urânio? Então, as 900 libras? Sim? Não sei se está no fundo do Ferdou ou em algum outro site, mas ainda está lá fora. Essa coisa claramente não acabou. Temos um cessar-fogo, mas não temos um acordo nuclear. Ainda não sabemos exatamente onde estão as 400 libras de urânio enriquecido. E agora a Rússia e a China estão abandonando publicamente o Irã. Você vê, logo após os ataques dos Estados Unidos da América às instalações nucleares iranianas, no dia seguinte, o parlamento iraniano votou para remover o Irã da Agência Internacional de Energia Atômica, Agência Internacional de Energia Atômica. É um órgão internacional que basicamente mantém todos os países sob controle. Ele supervisiona qualquer país que tenha um programa nuclear para garantir que esse país não esteja usando isso para criar armas nucleares. Ele sempre se certifica de que ninguém está enriquecendo urânio demais. Bem, adivinha o quê? Foi essa agência que primeiro alertou o mundo há algumas semanas que o Irã estava se aproximando cada vez mais de ter urânio de grau para armas. Ainda não tem isso, mas estava chegando muito perto. E agora, o Irã está se retirando deste tratado, saindo desta organização, tornando-se apenas o segundo país a fazer isso desde que esta organização foi criada. Vocês querem adivinhar qual país foi o primeiro? Coreia do Norte. Apenas 3 anos depois que a Coreia do Norte se retirou da Agência Internacional de Energia Atômica, ela testou uma arma nuclear. E agora o mundo está preocupado que o Irã faça o mesmo. A Rússia quer que o Irã continue sua cooperação com a Agência de Controle Nuclear da Organização das Nações Unidas, diz o ministro das Relações Exteriores, russo, Sergei Lavrov. A declaração veio após o parlamento do Irã aprovar um projeto de lei suspendendo a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Ninguém quer ver o Irã possuir uma arma nuclear. Claramente, os iranianos não estavam felizes com isso porque acreditavam que a Rússia era uma aliada do Irã, quando na realidade você realmente não pode depender da Rússia ou mesmo da China, como vocês verão. Mas vamos primeiro analisar este comentário. Era esperado que o único país que quer o Irã com armas nucleares é o Iêmen, e o único país que não se importaria é a Coreia do Norte. Além disso, Rússia e China não querem um Irã nuclear porque acreditam que isso representa uma ameaça para eles. É por isso que sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear não é fácil para o Irã, e tem sido hesitante até agora com questões com a Rússia e a China. Bem, não é apenas a Rússia, como vocês acabaram de ler, até mesmo a China não é muito amigável com o Irã, especialmente quando o Irã mais precisa deles. Há apenas alguns dias, após os ataques dos Estados Unidos da América, quando o Irã estava ameaçando o mundo que fecharia o Estreito de Hormuz, o mesmo ponto de estrangulamento por onde passam 20% do petróleo mundial. Bem, adivinha o que a China disse? O Golfo Pérsico e as águas próximas são um corredor comercial vital. Eles devem ser mantidos estáveis e livres de interrupções. Agora, por que a China disse isso? Bem, adivinhe, a China obtém muito mais petróleo do Oriente Médio do que os Estados Unidos. Na verdade, aproximadamente 60 a 70% do petróleo chinês vem do Oriente Médio e cerca de 90% do petróleo iraniano flui diretamente para a China através do Estreito de Hormuz. A China já está passando por uma crise econômica, uma crise imobiliária e, claro, a guerra comercial. Ela não pode se dar ao luxo de ter mais uma crise energética. E é exatamente por isso que não estava de acordo com o Irã fechando o Estreito de Hormuz. O Irã deveria perceber até agora que realmente não pode depender de seus aliados. Mas, infelizmente, parece que os líderes iranianos não estão realmente aprendendo suas lições. Vocês se lembram deste clipe do presidente Trump de apenas 2 dias atrás?
Se os relatórios de inteligência concluírem que o Irã pode enriquecer urânio a um nível que lhe preocupa, você consideraria bombardear o país novamente? Sem dúvida, né? Absolutamente. Você já teve algum... Agora, apesar desses avisos, parece que os líderes iranianos estão obstinados em continuar seus programas nucleares e é por isso que podemos estar olhando para o martelo da meia-noite 2.0, chegando muito em breve. Antes de entrarmos nisso, por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso realmente nos ajuda muito com o algoritmo. Agora, alguns dias atrás, o líder iraniano finalmente deu uma declaração pública de seu bunker, e nessa declaração ele disse que as instalações nucleares iranianas não estão realmente tão danificadas. Bem, essa parte da declaração não é realmente verdadeira. Nós lançamos 12 destruidores de bunkers. A instalação nuclear definitivamente acabou. Mas outra parte da declaração que as pessoas completamente ignoraram foi o fato de que ele disse que o Irã continuará seu programa nuclear mesmo após os ataques. E não é apenas ele, até mesmo o ministro das Relações Exteriores do Irã, que realmente reconheceu que as instalações nucleares iranianas estão seriamente danificadas. Ele até disse que o Irã retomaria o enriquecimento de urânio em questão de meses. Agora, é aqui que esses 400 quilos ou 900 libras de urânio enriquecido se tornam muito importantes. Agora, vocês viram o clipe no início do vídeo. O presidente Trump disse que estava dentro de Fordow e que foi selado. Mas nem todos na administração estão dizendo a mesma coisa. Na verdade, apenas 2 dias atrás, quando o Pete Hegseth realizou aquela coletiva de imprensa do DoD, ele deu uma resposta meio diferente. Então, vamos ouvir isso. Depois, vamos olhar para alguns senadores que fizeram parte do briefing classificado e ver o que eles têm a dizer sobre isso. O urânio altamente enriquecido foi retirado de Fordow antes dos ataques. Isso é preciso? Você viu isso? E, senhor presidente, uma pergunta para você. Sugere que não acertamos exatamente o que queríamos acertar naqueles locais. Essa não é a questão, no entanto. É sobre urânio altamente enriquecido. Vocês ouviram isso, certo? Essa é uma resposta muito política. E claro, o objetivo não era atingir o urânio que eles tinham. O objetivo era eliminar o programa nuclear deles, e isso significa destruir as instalações nucleares. O que fizemos? Eu sei que há algumas reportagens que são meio confusas, mas podemos afirmar com bastante certeza que as instalações nucleares estão bastante danificadas, mas o estoque de urânio é uma questão totalmente diferente. E Pete Hicks disse que acertaram o que queriam acertar. E se você combinar isso com o que os senadores estão dizendo que faziam parte de um briefing classificado que ocorreu sobre seus impostos, meio que parece que não sabemos exatamente onde está o estoque de urânio. Isso é o que o senador Lindsey Graham disse há 2 dias. Aqui é onde estamos. O programa foi obliterado nesses 3 locais, mas eles ainda têm amnésias. Eu não sei onde existem as 900 libras de urânio altamente enriquecido, mas era parte do conjunto-alvo. Bem, varia. Uma coisa muito bonita e na minha vida que vários anos, quando a administração diz que está obliterada, é apenas que eu não consigo construir uma arma. Você está dizendo que em vários anos, talvez eles consigam. Era isso que eu estava dizendo. Eles estão obliterados hoje, mas você pode reconstituir-se. Eu não quero que as pessoas pensem que o local não foi severamente danificado ou obliterado. Foi. Mas tendo dito isso, eu não quero que as pessoas pensem que o problema acabou, porque não acabou. Agora, vocês veem essa formulação, certo? O urânio não fazia parte do alvo. E eu estou supondo que isso foi compartilhado por todos que faziam parte daquela reunião classificada. Porque quando ouvimos o comentário do senador Cotton sobre a mesma coisa, ele diz a exata mesma linha. Ele diz que não fazia parte da missão destruí-lo. Então ele não vai comentar sobre o urânio enriquecido. Então, eu acho que é aqui que olhamos para alguns relatórios de inteligência que foram divulgados. Então, de acordo com o Financial Times, oficiais europeus acreditam que o Irã retirou o urânio de Fordow. E se passarmos para mais relatórios que saíram relacionados a oficiais israelenses, aprendemos que provavelmente foi retirado de Fordow e provavelmente foi colocado em Esfahan. Agora, se vocês se lembram, nós realmente atacamos Esfahan também. Não usamos bombas bunker lá. Mas o submarino dos Estados Unidos da América do Mar Árabe lançou cerca de 30 mísseis Tomahawk em Esfahan. Então é bem provável que, se o estoque estava lá, provavelmente também está selado. Mas, novamente, são apenas relatórios. Não sabemos ao certo. Esperançosamente, aprenderemos isso no futuro. Mas, para o propósito deste vídeo, ou eu acho que para o resto do vídeo, vamos apenas supor que está selado ou talvez esteja em algum lugar do lado de fora.
Vamos falar sobre quão perigoso é esse urânio. Veja, era um urânio enriquecido a 60%. Isso significa que ainda está altamente enriquecido, mas não é de grau militar. Você precisa de aproximadamente 90% de enriquecimento para que seja de grau militar. E é quando você pode fazer bombas nucleares com o urânio que você enriqueceu. Agora, a boa notícia é que as instalações nucleares iranianas estão praticamente destruídas. Então, eles não podem enriquecer urânio imediatamente. Mas a má notícia é que eles provavelmente podem reconstruir as instalações. Talvez isso leve 6 meses, talvez leve 1 ano. Nós não sabemos exatamente. Mas como o senador Lindsey Graham disse, isso ainda não acabou. Até mesmo o presidente Trump insinuou isso. Isso ainda não acabou. Precisamos de um acordo nuclear ou de algum tipo de solução final. Isso é apenas um cessar-fogo. E o problema com o cessar-fogo é que os oficiais iranianos ainda estão falando muito alto. Eles ainda estão dizendo publicamente que continuarão o programa nuclear iraniano assim que puderem. E 60% já é problemático. Publicamente, o Irã diz que está fazendo tudo isso pela energia nuclear. Mas para a energia nuclear, você só precisa enriquecer o urânio para 4%. Uma vez que você está em 60%, você já está meio que pensando em uma arma nuclear. Agora, é aqui que chegamos à famosa manchete que você tem visto nos últimos 15 anos ou mais. O Irã está a 2 semanas de ter armas nucleares. Bem, adivinhe, para passar de 60% de enriquecimento para 90% de enriquecimento leva aproximadamente 10 a 14 dias. São 2 semanas, e essa é a manchete que você tem visto em todo o feed de notícias. Bem, adivinhe, todo esse tempo o Irã estava acumulando o enriquecimento de 60%. Agora eles têm aproximadamente urânio suficiente se fossem enriquecê-lo a 90% para fazer cerca de 4 a 8 bombas. Então, se o Irã quiser continuar com seu programa nuclear, eles podem, digamos, reconstruir as centrífugas, eles podem reconstruir a instalação nuclear, eles podem usar esses 400 quilos de urânio e construir uma bomba muito rapidamente. E é por isso que muitas pessoas estão dizendo, isso ainda não acabou. Ainda realmente não alcançamos o que nos propusemos a alcançar. A única coisa que conseguimos foi atrasar. E não é um atraso muito longo, porque o Irã, se tiver esse urânio de 60%, pode alcançar seu objetivo muito rapidamente. É por isso que também é muito problemático que o Irã tenha se retirado da Agência Internacional de Energia Atômica, porque a Coreia do Norte se retirou e conseguiu uma arma nuclear. O Irã se retira, e eles também podem conseguir uma arma nuclear. Agora, é aqui que temos algumas boas notícias. Temos visto muitas opções sobre o que acontece se chegarmos às negociações. E tivemos uma declaração positiva do ministro das Relações Exteriores do Irã, que disse que não haverá negociações até que o Irã avalie os danos causados à sua instalação nuclear. Agora, você pode interpretar isso como talvez eles estejam dispostos a negociar uma vez que a avaliação dos danos esteja concluída e esperamos que seja verdade. Porque se não for, isso significa que esta guerra vai apenas recomeçar. Mesmo com o cessar-fogo, foi um cessar-fogo muito único, onde realmente não havia acordos ou condições sobre o cessar-fogo ou qualquer coisa que as partes tivessem que cumprir. A única coisa que vimos acontecer foi que ambas as partes concordaram em parar de atirar uma na outra. Vamos parar. É isso. Nada mais foi realmente acordado. E até que tenhamos um acordo sólido em vigor, não acho que o cessar-fogo vá durar muito tempo. Agora, a inteligência israelense também disse publicamente que sabe que o estoque de urânio está enterrado sob uma das instalações. E se o Irã tentar retirá-lo, os israelenses agirão muito rapidamente porque não querem que o Irã tenha armas nucleares. Isso significaria que o cessar-fogo termina ali mesmo. Se o Irã está tentando desenterrar o estoque de urânio, temos a guerra recomeçando.